Salve, salve galera! Está começando mais um Manaus Cast. E hoje eu, Nicolas Manzotti e Vitor Acácio entrevistaremos um dos magos de experiência gastronômica de Manaus, cara, Mário Vale. Seja bem-vindo, Mário. Poxa, muito obrigado. Você é o cara, não, nos restaurantes do cara aqui, que ele já tava falando pra gente nos bastidores aqui, tudo é experiência gastronômica que você fica empolgadíssimo pra ir, né? Meu amigo, eu fico triste, porque toda vez que eu vou lá, cara, se eu bato de gás, Mário, toma aqui meu dinheiro, porque é complicado, olha. Shut up and take my money, né? Exatamente. Show de bola. Bom, e Vitor, gratidão por estar mais uma vez aqui, cara. Perfeito, eu que agradeço, meu cara. Vamos que tem muitas coisas aí pra perguntar do Mário, entender um pouco como é que funciona essa questão dos restaurantes e como é que ele administra isso tão bem. Bom, Mário, cara, conta pra gente um pouco da história aí, como é que começou, como é que funciona a empresa, quantos colaboradores tem, como é que funciona tudo. Tá, beleza. A gente começou com o Tambaqui de Banda, né, em 2011, fez recentemente aí 10 anos. Depois a gente foi pro Muy Gringo, né, que está completando 5 anos, agora nesse domingo. E temos o Filhote do Pará, que a gente começou no meio da pandemia, tipo igual filho de guerra, né? Nasceu no meio dos bombardeios, foi o Filhote do Pará que nasceu. E a gente tem um público, eu acredito que deva ser mais ou menos perto de 20 mil pessoas por mês que vão nos restaurantes. Das mais variadas faixas etárias, né, públicos dos mais variados tipos, mas eu acho que o que tem em comum é que o cliente se sente muito bem, muito confortável onde ele vai em qualquer dos restaurantes. Isso desde o início, desde o primeiro Tambaqui de Banda, a gente via engravatado, sentado do lado de um cara de bermuda e chinelo e todo mundo se sentindo muito bem, né, por conta disso. A gente sempre tentou fazer restaurantes muito casuais, onde você não precisasse se preparar assim para poder ir e tal, e nem ter restaurantes que fossem restaurantes de eventos, assim, eu só vou lá quando eu for comemorar o aniversário de alguém, ou quando fulano passar no vestibular, ou na formatura, entendeu? Então a gente queria fazer restaurante de dia a dia, né? Por quê? Para que o cliente fosse sempre, muitas vezes, né? Legal. Então foi isso que começou. Antes a gente está no APDP, né? Antes da pandemia, depois da pandemia. Antes da pandemia a gente estava beirando 160 colaboradores, agora a gente está beirando uns 110. A gente precisou enxugar. Não é nossa primeira crise, né? Eu acho que deve ser a nossa terceira ou quarta crise que a gente pega a nível de país, né? Nesse caso mundial. E a cada crise a gente se fortalece e aprende a fazer mais com menos. Então, como essa foi realmente muito impactante, acho que todo mundo se reinventou. Quem não se reinventou não conseguiu, teve que ir para uma outra alternativa. Mas é sempre isso, onde você vinha de uma abundância, de uma estrutura já mais inchada, você acaba indo para um formato bem menor e você se segurando para crescer dessa maneira, você consegue ter um resultado melhor, né? Com certeza. Não, como você falou, né? Todo o mercado precisou se reinventar, né? E aí, você comentou aí dos 3 restaurantes. O Tambaqui de Banda, ele é aquele que recebe um pouco mais de turistas também, não é isso? Sim. Então, talvez tenha sido mais afetado, ou o que você acha? Não, todos foram. Todos foram, né? Todos foram, assim, naquele momento, assim, o bicho está lá fora e ninguém sabe o que é e tudo. Mas o Tambaqui é o que talvez esteja demorando mais para se recuperar, porque metade do público dele é turista, né? E é um público que a gente falava até que é um público extra, porque assim, não é todo restaurante em Manaus que recebe turistas, né? E como a gente está do lado do grande garoto propaganda do estado, que é o Teatro Amazonas, de uma maneira ou outra você vai ao Tambaqui de Banda. Seja porque você conhece, porque você ouviu falar, ou porque quando você foi ao Teatro Amazonas, né, você por um acaso viu um restaurante ali do lado que estava aberto, às vezes um oásis no meio do deserto, porque durante o dia praticamente é só a gente que está lá na praça funcionando,
mesmo sob esse sol manauara, né? Então você... É um sol para cada manauara. Exato. Você acha essa lá como realmente um oásis, assim, um acalento. E aí a gente consegue ter esse público extra, né? Entendi. Que agora está fazendo muita falta, né? Claro. A gente está aí com nossa recuperação e a gente percebe que realmente falta a segunda metade, que é dos turistas, mas que já estão vindo, tá? Retomando, né? Já está começando a ter público de turistas novamente. Quando é que começou o Tambaqui de Banda? Começou em 2011. 2011 no Parque 10, onde era o Filhote do Pará. Né? A gente levou aí, foi um projeto de 2 anos até abrir o Tambaqui de Banda. A gente fez uma pesquisa de mercado grande aqui, tentou levantar todos os paradigmas e todos os paradoxos que existiam nas peixarias da cidade e foi descobrindo muitas coisas, assim, não tinha brinquedoteca, não tinha chopp, as que tinham ar-condicionado já eram mais caras, assim, uma infinidade de coisas. Não faziam mais tambaqui na brasa de carvão, do jeito que é o mais gostoso, né? Não faziam mais porque acabaram se encontrando numa situação mais confortável, tipo assim, o cliente tem que aceitar o que eu tenho para oferecer, né? Então a maioria das peixarias em Manaus nessa época, elas tinham mais forno, fritura e caldeirada, molhos, né, etc. Brasa mesmo, já não tinha muito. Entendi. Então assim, o tambaqui, eu tenho foto disso, de vários cardápios que a gente foi, de vários restaurantes, seja flutuante, seja lá com vista para o Encontro das Águas, ou no centrão de Manaus, em vários lugares, em muitos deles o tambaqui tinha valor a consultar. Tambaqui assado na brasa, valor a consultar, né? E eram, assim, muitas questões. Você, para comer esse peixe, você tinha que ligar, encomendar o peixe, que era uma palavra normal aqui, vamos encomendar o peixe para poder comer lá no restaurante. Então, para na hora que você chegasse, a mesa já estava posta. Porque fazer um tambaqui leva 1 hora para ficar pronto. Não tem, é 1 hora, 50 minutos e tal. Então, o que a gente fez? Vamos pegar esse problema e vamos fazer dele o nosso carro-chefe. Esse era um paradigma muito forte. E no início, as pessoas ligavam pedindo, a gente falava, não precisa, o peixe está na sua mesa em 10 minutos. Mas como? Tinha uma churrasqueira de 4 metros, então a gente botava assim 60 bandas de tambaqui ao mesmo tempo, assando, entendeu? Então assim, era sentar na mesa e comer e assim, era engraçado que a gente tem muitos registros fotográficos disso. A gente tem fotos assim de clientes saindo assim com 6 caixas de peixe, felizaço, porque ele tinha marcado aquele churrasco na casa dele, ele já vai levar o peixe pronto. Sim. Que, cara, dá muito trabalho. Uma das coisas que fez a gente abrir o tambaqui foi isso, pô. A gente teve a grande sorte de ter um barquinho assim, então a gente todo final de semana ia comer um peixe no flutuante. Só que eu não queria só no flutuante, eu queria todo dia, né? Ou quando você vai fazer um tambaqui na sua casa. Aí, eu queria comer um tambaqui esse domingo. Aí você tem que chamar alguém que sabe escolher o peixe, para não ser enganado na feira. Alguém que faz o vinagrete, alguém que traz a farofa. Aí já tem muita gente, então já tem que trazer a cerveja e o gelo e não sei o quê. Então você queria comer o peixe e dormir na rede. Agora você vai ter que comer o peixe e virou um evento, e tá cheio de gente na sua casa e tudo mais. Então, assim, a gente queria pegar isso e trazer para o dia a dia. O que a gente vai comer hoje? Porque antes do tambaqui de banda era carne e frango. Era isso que o Manauara comia, né? Por quê? Porque é muito conveniente, né? Muito conveniente. E domingo era o frango assado que reinava na cidade. Por quê? Porque ninguém tinha saco de ir para a cozinha, ninguém queria pedir para a mãe fazer comida, tá todo mundo cansado, né? Então, a gente veio com essa alternativa. E teve uma senhora que me pegou assim no braço e falou assim, meu filho, muito obrigado, por causa de vocês agora, a nossa família está comendo mais peixe, né? Isso tem uma história que a gente não conhece muito, né? Porque onde teve essa quebra, né? Porque, nós estamos num universo de peixes aqui, temos a nossa bacia gigante, temos milhares de espécies de peixe, por que a gente não comia muito peixe? E eu converso muito isso com os clientes de mais idade que vão no tambaqui, eles falam assim, eles começam a pensar e tentar me ajudar nisso. Alguns falaram assim, olha, foi por causa da Zona Franca. Com a Zona Franca vindo
e o povo de fora vindo, a mão de obra especializada, os paulistas, os cariocas, os gaúchos, os mineiros, eles trouxeram também os seus hábitos alimentares, né? Então, assim, houve uma demanda maior por carne, por outras coisas, e o peixe foi caindo. Que não era da cultura deles, né? Isso assim. Nos restaurantes, porque eram as pessoas que tinham condições de estar sempre nos restaurantes, entendeu? Então, meio que acabou o peixe ficando de lado, né? E a gente trouxe ele para o centro de novo. Então a gente fez uma caixa. Essa caixa que você pede o seu tambaqui na sua casa, essa caixa quem fez foi a gente, a primeira versão. E hoje você compra nas lojas de embalagens e tudo. Ela já está na 7ª evolução, que a gente já fez ela de várias maneiras, né? Bacana. E a gente sempre fala para o nosso fornecedor, pode divulgar, pode todo mundo usar, porque a gente reconhece isso, essa nossa posição na sociedade, assim, de participar desse movimento, de trazer o tambaqui de volta para a mesa de todo mundo. Né? Bacana. Eu tenho uma história interessante também na época da Copa do Mundo, não teve? Teve. A gente, quando viu em 2013, na Copa das Confederações, né? Os japoneses sentados na rua, na calçada, comendo uma marmita de feijão tropeiro. E eu sou filho de mineiro, né? Eu fiz faculdade em Belo Horizonte e eu sou atleticano, né? Peguei essa herança do meu pai, né? A gente sempre tem que ser o que o pai é. Né? Então, assim, eu ia muito ver os jogos do Galo no Mineirão, no Independência. E no Mineirão era o feijão tropeiro. Feijão tropeiro, assim, às vezes eu ia, não sabia nem que time estava jogando, mas eu ia lá para comer. Pra comer o feijão? Isso era do outro lado da cidade, onde eu morava. Pô, pegava um ônibus e ia lá, que tá jogando. Aí ia comer torresmo, assim, parecia a unha do Zé do Caixão, assim. E, cara, uma delícia. E, assim, eu vi isso, eu falei, cara, esses caras, imagina. Porque, assim, não é todo lugar que você come arroz, feijão, farofa. Farofa é uma coisa muito brasileira, né? E, cara, eu preciso dar isso pro pessoal que vier aqui. Aí a gente começou a evoluir na conversa, aí o Sebrae entrou, ajudou muita gente. Desenvolvemos o Fish and Chips, né? Eu tinha comido Fish and Chips quando eu morei um tempo na Alemanha, trabalhei lá numa multinacional. E um tio meu estava fazendo doutorado na Escócia, que é professor aqui da UFAM. Aí o que aconteceu? Nós descobrimos a Federação Nacional dos Fritadores de Peixe, na Inglaterra. Uma instituição que existe há 100 anos e nós somos os primeiros associados brasileiros deles. Por que a gente se associou? Bom, vem ingleses para cá, a gente quer ter uma receita parecida. Sim. Quer que eles sintam um pouco o sabor de casa, só que com tambaqui. Entendeu? Então foi um processo de 1 ano de desenvolvimento, de conversas e mais conversas com a FIFA e fomos aprovados, né? Começou assim, e para a turma dessa federação, o que eles tinham? Cara, os ingleses vão jogar em Manaus e vai ter um Fish and Chips lá. Eles começaram a mandar isso para Reuters, para um monte de jornal, um monte de coisa. E a gente, calma, não pode divulgar, porque a gente não é patrocinador, a gente vai vender um commodity aqui, um peixe, um fish and chips. E começou a crescer de um jeito, a gente nessa corda bamba, e quando estourou, saiu a lista oficial da FIFA, né? Item regional, aí tinha tambaqui e fish and chips. Então, como assim? Aí começou a explodir aqui no Brasil, vários jornais procurando a gente e tal. E chegou um ponto, se você digitasse no Google Brazilian Chef FIFA, aparecia eu, meu Facebook e o Alex Atala em segundo. Pô. Eu nunca fui chefe de nada, não sei fazer comida, mas acabou ficando, né, pela quantidade de entrevista, até pro Al Jazeera de entrevista, cara. Foi mesmo. Jornal da China, Jornal de Paris, acho que é o Le Monde, Jornal da Itália, de Miami, cara, Washington Post, cara, todos os jornais, assim, grandes. Que doideira. Porque o que acontece? O Brasil estava num cenário péssimo, black blocs, protestos na rua e não sei o que, ninguém tinha notícia boa para dar do Brasil, não tinha. Aí apareceu essa novidade e foi todo mundo em cima. Eu falei, não pode falar, né, da FIFA, eles estão para cortar a garganta, não pode, tá. Mas deu certo, a FIFA adorou, fez um vídeo, tem no YouTube, Fish and Chips Amazon Style, você vê toda essa história lá. A gente fez uma linha de montagem dentro
do estádio, né? Para que na hora que estourasse a boiada, que a gente falava, na hora que desse os 15 minutos do intervalo, você tinha que ter todos os fish and chips prontos. Então a gente fez um túnel com trilhos e uns carrinhos. Cada carrinho tinha 44 fish and chips prontinhos. Dentro desse túnel tinham mais de 80 lâmpadas de infravermelho para manter quente, alguns até carbonizaram de tão quente lá. E eu tenho esse vídeo, posso até mandar para vocês depois, é bem legal. E esses carrinhos hoje no Muy Gringo, tá lá, você não sabe, mas quando você vai no banheiro tem umas plaquinhas brancas assim com os triângulos. Esses eram os carrinhos dos fish and chips. E quando chove, que a gente puxa um telhado lá com a cordinha no Muy Gringo, que vem, fecha o telhado, o trilho desse telhado é o mesmo trilho que estava lá dentro do estádio na Copa. Então a gente guardou ele por alguns anos e utilizou lá. Né? Então assim, continua o registro histórico, a gente conseguiu deixar ele perpétuo lá no Muy Gringo. Eu sou engenheiro de produção, né? E eu trabalhava no distrito, adorava, trabalhava na engenharia de inserção automática. Então fazia todos os processos de introdução de novos produtos, todas as plaquinhas novas que iam entrar lá. E até um parênteses, como eu era o único na fábrica que falava inglês e falava alemão, e a multinacional era alemã, então eu era meio que o anfitrião da casa, assim. E ao mesmo tempo eu entrei como estagiário, eu era o estagiário e o Pierre, como é que é? Relações Públicas. Mas era tranquilo, isso depois eu virei realmente engenheiro lá e tudo. E eu adorava aquilo, porque, cara, eu não tinha que me preocupar com nada, meu salário estava garantido, né? Eu tinha que fazer as coisas que eu amava fazer, de programação, de corrigir e tal, problema, otimizar a placa e tal, essas coisas. E isso, e beleza. E aí, cara, acabou que assim, ficou tão bonito, tão pronto, que eu meio que fiquei meio que desnecessário, assim. Não precisa mais do Mário, porque já tá rodando. Ok, né? E aí eu fui demitido, né? E aí até um amigo meu falou lá, cara, às vezes a gente precisa de um pé na bunda para ir para frente. E aí na época minha esposa era engenheira de software, tinha uma empresa de software, e ela começou a ir mais para a área de gestão de projetos, né? E aí ela me chamou, falou assim, não, vamos abrir aqui a nossa escola de treinamento em gestão de projetos, vamos para essa área e tal, para dar treinamento, estou começando a escrever. Aí ela virou PMP, que é um profissional de gestão de projetos, ajudou a fundar o capítulo amazonense do PMI, né? E aí a gente começou junto nessa empreitada, ela já tinha essa empresa de software, continuou, e aí eu comecei, e aí a gente foi junto, só que a gente começou a crescer e competir com os institutos das indústrias, são institutos que tinham centenas de pessoas trabalhando lá, a gente tinha, né, um quadro bem enxuto, e era um pouco assim, o cara ia ver, pô, onde é que eu vou aportar essa verba de milhões de reais aqui? Vai ser nesse instituto enorme ou vai ser nessa empresinha aqui, pequenininha? Aí a gente viu que não ia dar mais certo. Crescemos a ponto de ficar competitivos com pessoas que a gente não tem condições de oferecer, de ser tão robusto quanto, né? E aí a gente começou a pensar assim, vamos pensar numa alternativa em que a gente não tenha que ir ao cliente, sim, o cliente vir até a gente. Então você que é um profissional liberal e tudo, você que o fruto do seu trabalho está o tempo todo nas suas mãos, você tem um grande problema, tem uma bomba relógio. Vai chegar uma hora que você não vai ter condições de estar o tempo todo, ou que a sua capacidade, até a sua condição de vida vai estar muito dependente exclusivamente de você. Você para tudo. Então a gente começou a ir para a questão do restaurante. O restaurante é onde você abre as portas, você faz um bom trabalho, os clientes vêm sempre, né? E a gente começou a migrar para esse caminho, foi quando a gente viu essa questão do tambaqui, né? Vamos fazer um tambaqui em casa, é muito difícil e tal. E me marcou muito um lugar que eu ia às vezes comprar, que era assim,
uma churrasqueira totalmente enferrujada, né? Você chegava lá para pegar, você tinha que andar junto com o tambaqui assim na churrasqueira, senão alguém levava, você tinha que ficar de olho lá, pô, esse é meu, esse é o meu, esse é o meu, olha, olha, olha. E aí na hora de levar, o cara botava numa embalagem, me marcou muito isso, o cara botou numa embalagem redondinha, aquelas de aniversário, de brigadeiro, acho que hoje nem tem mais isso, não sei, mas eram de papelão assim, botava o peixe lá, dobrava ele no meio, metia ele dentro da sacola plástica, aí um saco de baião de dois, um saco de farofa e um saco de vinagrete. Aí o cara pegou mesmo. Isso, num saco mesmo, amarra no saco. Gente, era assim. Todo delivery era assim. Amarra no saco, aí o cara botou, ele tinha uma Caloi Barra Forte, as bicicletas. Aí ele botou de um lado o peixe, do outro as guarnições e foi para casa, aquele negócio igual embalando na rede. Falei, cara, que isso, bicho, um tambaqui. Como é que tu faz um negócio desse com um tambaqui, pô? Né? Cara, eu não tem, assim, é muito gostoso. Acho que ele colocar para uma na hora que tem esse grande privilégio de comer um tambaqui, elenca os 5 pratos da sua vida. Eu acho que o tambaqui vai estar lá no meio de boa parte deles. Então a gente começou a tentar dar essa melhor, não é qualidade de vida, porque o tambaqui já dá, essa qualidade do produto, né? Também para quem está comendo. E ao mesmo tempo a gente percebeu essa demanda reprimida. Quem que não quer comer um tambaqui todo dia? Ou sempre, né? Pelo menos não só aos finais de semana, mas de vez em quando poder ligar e ter. Então a gente desenvolveu por 2 anos isso, percebeu que ia ser a queda da outra empresa e foi se preparando para migrar para essa. E aí foi todo esse processo de escolha de ponto, aquele ponto lá do Parque 10, onde é o Filhote do Pará. Foi na 3º ou 4º estudo assim, de localização que a gente teve outros pontos na cidade que a gente estudou também. E enfim, quando a gente ia abrir, a gente percebeu, cara, se a gente abrir só delivery e para viagem, se a gente não botar salão, alguém vai copiar a gente e vai fazer salão. Então, a gente atrasou mais alguns meses, pediu mesas, comprou de fora, porque aqui só tinha aquelas mesas que todo mundo tinha em casa antigamente, com aquela madeira que a cadeira é reta, assim, as costas, né, reta, e lugar para você sentar e ter aqueles negócios que eles... Parece cadeira de rei, né? Todas as cadeiras em Manaus eram fabricadas assim, né? Então a gente teve que pedir de fora, uma mais arredondada, mais ergonômica. Quando a gente abriu o Tambaqui de Banda, que a gente pediu ajuda de uma arquiteta que fez uma famosa casa de picanha em Manaus, que é uma grande referência para a gente até hoje, nossos amigos. Quando a gente abriu, o pessoal achava que vendia móvel, que vendia peixe congelado, mas não achava que era um restaurante. É mesmo? Então na primeira semana foi meio que assim, abrimos e ninguém, pouca gente, não sei o quê. Aí começou o boca a boca, né? Fala. Depois um tempo era tanta gente, fila do lado de fora no sol e assim, um estresse absurdo mesmo, o pessoal querendo botar a mesa dentro da brinquedoteca, puxa a mesa, olha aqui entre esse espaço, e a gente nunca mexeu com restaurante, foi uma coisa, mas foi uma demanda reprimida, cara, foi assim, como se você tivesse achado uma mina de ouro e descoberto um jazigo, foi galera, Serra Pelada, cheia e tal, e foi isso, cara, de tanta gente. E aí a gente criou esse modelo de negócio. Você tinha as peixarias tradicionais, né, que ficaram no tempo, infelizmente. Você tinha as peixarias de altíssima qualidade. Você tinha as peixarias que era assim, final de semana o cara abre a garagem da casa dele, mas você não tinha aquele onde você pudesse sempre comer num ambiente ar-condicionado, mais confortável e sempre sabendo quanto que você ia gastar, né? Então, a gente tinha essa matriz assim com esses 4 cenários. A gente percebeu que aqui não tinha ninguém. Então vamos para cá, né? Qualidade acima da média, mas não extrema, e o preço tentando, foi um erro nosso no início, fazer ele muito barato, né? Podia ter feito ele um pouco mais, mas assim mesmo começamos. E aí assim nasceu o Tambaqui de Banda. Entendi. E depois você foi para frente do teatro, né? Sim. E qual foi o real motivo ali para você sair do ponto que você estava, né? Pra ir para frente do teatro? Olha, foi a questão do turista. A gente não tinha turista, a gente sabia que era um prato extremamente turístico.
e ao mesmo tempo local, né? Quando você viaja, se você senta no restaurante e você olha para o lado e só vê gente igual a você, só vê turista, você já fica, será que aqui eu vou comer uma comida de verdade daqui, né? Então, quando você vai no Tambaqui, o turista senta lá e do lado tem um cara daqui. Né? Então ele, porra, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Né? Isso já acontecia no Parque 10, mas os turistas eram poucos. Né? Então, assim, por conta de um apendicite, né, que eu tive uma apendicite de emergência, tive que operar. Esse médico que me operou, depois eu voltei lá para ele ver tudo, o consultório dele era na Eduardo Ribeiro. Aí eu saí de lá, da consulta, e fui dar uma andada pela praça, porque eu tinha essa ideia. E lá no Tambaqui de Banda tinha acabado de botar uma plaquinha de aluga-se. A gente alugou na mesma hora, sem ter condições ainda. A gente ficou com isso alugado. Nós iniciamos em junho de 2011. Em dezembro de 2011 nós alugamos. Só fomos abrir em fevereiro, março, abril de 2014. Caramba. Então a gente passou esse tempo todo com ponto fechado, sem ter grana para abrir o restaurante, porque o nosso preço lá era muito baixinho, entendeu? E a margem era baixa também. Era margem baixa e tudo, era aquele negócio, comprou almoço para vender a janta e tudo. E tinha um problema lá no Parque 10 à noite, né? O Manauara não é muito de peixe à noite. Eu não como muito peixe no jantar. Devia comer, né? Mas no jantar, até talvez pela dieta que a gente faz no dia, não sei, de noite você quer mais sanduíche, massa, né? Então, assim, o peixe não era muito, assim. Então, praticamente o que a gente ganhava no almoço, a gente pagava a janta. Então, foi um aprendizado, né? A gente nunca teve restaurante, então a gente teve muitos aprendizados. E aí, assim, a gente abriu lá no centro. E no Parque 10 a gente resolveu mudar a cara, né? O que aconteceu? A gente, por um tempo, ficou tendo os dois, só que Manaus, de qualquer maneira, ela é pequena, né? A parte que a gente vai muito, tal, ela é pequena. Então você acabou que tinha duas opções. Vamos comer o Tambaqui de Banda? Vamos. A gente está mais perto da onde? De um ou de outro. Então, você dividiu o teu público, né? Eu dividi o público, mas eu dobrei o custo. Entendi. E não dobrou o faturamento? Não, dobrou o faturamento, eu dividi o público, né? Então a gente pegou o filhote do Pará, o Parque 10, e falou, vamos procurar agora uma cozinha que seja boa no almoço e no jantar. E que não tem aqui em Manaus ainda, mas tenha um grande público, né? Então a comunidade paraense é a maior, né? Fora do Pará. Sim, não só peixe, como açaí, como casquinha, como unha, tem tudo. Tem tudo. Nosso cardápio é muito completo mesmo. Então, assim, foi o último restaurante nosso que a gente abriu, né? Depois do Mui Gringo. Então, é o restaurante onde a gente consegue entregar a melhor experiência. Mais do que o Mui Gringo. Interessante. Mais do que o Mui Gringo. Então, o Mui Gringo veio quando aí, nesse período? Veio nesse problema do jantar, que a gente não conseguia. Mas também, o Tambaqui, ele, assim, quando ele abriu, ele era muito, assim, o prato, mas o ambiente, esse era muito o cenário que a gente tinha quando abriu, né? O ambiente não importava muito, contanto que fosse confortável, né? Só que isso foi melhorando, né? Então, assim, a gente tinha realmente no jantar lá, era um lugar um pouco triste, assim, não tinha nem música, sabe? Não tinha música, cara. Então, assim, um pouco de minha culpa é nossa mesmo, não ter conseguido fazer ele bombar também no jantar. Então a gente mudou muito isso e o Pará ele tem ele tem muitas coisas que você pode explorar, né? Então quando você entra lá no Filhote do Pará, você tem uma réplica da Basílica, onde você recebe uma fitinha que a gente comprou lá na frente, você amarra a fitinha, igual você amarra lá, ali começa a sua experiência. Você tem no teto barcos que representam o Círio Fluvial, são barcos que estão de cabeça para baixo e todos iluminados, né? A iluminação desse ambiente, você começa a conhecer. De um lado você tem uma água que fica caindo no vidro, que é a nossa chuvinha, que em Belém sempre chove, né? Depois do almoço. Depois tem uma brinquedoteca toda tematizada com floresta. Tem o Salão da Cidade Velha, que é o bairro mais antigo de Belém, quando Belém foi fundada. E lá tem fotos do Viro Peso, tem camisas de futebol, um monte de coisa. E do outro lado a gente tem o Carimbó. Então, assim, a gente conseguiu fazer vários ambientes, assim.
né? Tem uma parede de vidro e atrás tem plantas amazônicas, da região amazônica, né? Naturais e tal, que ficam com uma luz ligada, um comprimento de onda que é o mesmo do sol, então ele estimula sempre a fotossíntese da planta, ela cresce sem parar e tem irrigação automática. Eu queria botar borboletas lá, só que eu vi que ia ser complicado e poderia ter problema com órgãos ambientais e tudo, mas eu queria fazer desse espaço um borboletário também, entendeu? E assim, esse foi o filhote do Pará que a gente conseguiu fazer, que ele ainda tá, a gente ainda encara ele como inaugurando, porque não acabou a pandemia, a gente nasceu na pandemia. Os paraenses estão se reencontrando lá. Já teve gente de uma cidadezinha do interior, tá lá, e eu sempre vou nas mesas, converso. E eu vi que eram de uma cidadezinha e eu falei, olha, tem outro cliente que é dessa cidade aí também. Ele falou, mas isso não é possível. Quando se viram, eles eram amigos de infância e se separaram e nunca mais tinham se encontrado. Eles foram embora só na hora que a gente falou, gente, nós precisamos fechar. Eles saíram super felizes, assim quase meia-noite, isso era almoço. Os caras até meia-noite lá conversando e tudo, e mandando foto e combinando de se encontrar. Então meio que virou um ponto de encontro mesmo de quem é de lá, né? E a gente tem também levado manauara, né? A gente que é daqui, que não tem relação de raízes com lá, né? Mas que gosta muito da comida, né? Apesar da gente ter muitos ingredientes em comum, a gente se surpreende como é diferente o sabor, entendeu? Como é diferente um simples tucupi, até um açaí, então tudo isso, a farinha a gente traz de lá também, a farinha de tapioca também a gente traz de lá. A gente procura importar essas coisas de lá e é até mais difícil, acho que é mais difícil você ter uma cozinha paraense hoje aqui em Manaus do que você ter uma temaqueria, por exemplo. Porque o salmão você liga, o cara entrar de avião e chega na sua porta ele congelado no isopor, com todos os selos de inspeção, tudo certinho. Agora, vai fazer isso você não tem, porque lá para eles é tudo local e eles não existe muito cozinha paraense fora do Pará, né? Então assim, o peixe principal que é o filhote, né? Filhote é um peixe, é a piraíba jovem, né? Que eles falam que eles começaram a pescar de forma predatória, como tinha aqui em Manaus, inclusive com pirarucu, mas aqui no pirarucu foi para o manejo, isso salvou o pirarucu, né? Lá não tem piraíba de manejo, continua sendo da natureza. Então, boa parte das piraíbas que são pescadas aqui na redondeza, elas vão para lá, porque lá já não tem tanta, entendeu? Entendi. E o tamanho já não é mais do tamanho de um pirarucu, já é jovem. Então, por isso que eles falam que é filhote de piraíba e depois ficou só como filhote. E é um peixe liso, e aqui em Manaus tinha um estigma que já está saindo, já está morrendo com outras gerações, né? De que peixe de pele é remoso, faz mal e não sei o que, não sei o que. Ora, onde tem abundância tem escolha, né? E isso é um pecado enorme que eu acho, que a gente tem 5.000 tipos de peixes e a gente come 5. É verdade. Né? A gente não conhece. Isso é verdade. E isso eu posso te falar que esse é o grande desafio do tambaqui. A gente ter esse resgate e a preservação desse conhecimento, do preparo, de tudo. Então, o que a gente procura oferecer no tambaqui é uma coisinha realmente de raiz. As receitas que a Elisângela tem lá, que a gente tem, foram assim, dela ligando para as avós no interior, ou indo lá, ou vendo o preparo, ou vendo como que se faz, o que se usa, de que maneira ele é servido, tudo isso, porque a gente quer preservar. Né? É muito fácil ter o de fora, é muito fácil. Difícil é ter o que é daqui, ainda mais no interior. Você vai no interior, é mais fácil você comer carne às vezes do que peixe, cara. Isso é impressionante, aconteceu com a gente algumas vezes, entendeu? E a gente não pode deixar isso morrer. Esse é um dos principais papéis do tambaqui de banda. Olha, os peixes são muito de época, né? Talvez seja um dos motivos de você não encontrar em restaurante, seja esse. Mas eu acho que o principal é o consumo mesmo. As pessoas não correm atrás, são um pouco receosos com novidades, com velhas novidades, né? Porque a gente talvez leve um peixe lá, por exemplo, bodó. Não sei se vocês comem bodó, vocês já comeram bodó.
é um peixe que não faz mais parte dessa nossa geração, né? É para trás, ou de que quem mora no interior e tem contato com pessoas de mais idade, talvez. Então, assim, esse distanciamento da nossa cultura, das nossas raízes, eu acho que é o principal motivo da gente se afastar de todas essas outras coisas, entendeu? Faz sentido. Por quê? Porque por muito tempo a gente cresceu num mundo onde o que é daqui é feio, entendeu? Você não estuda a história do Amazonas na escola, não tem a mesma carga horária de uma história geral, uma história do Brasil. E a história do Amazonas é sempre chata, porque ela é o quê? Ela é só cheia de datas e de marcos. Você não tem hábitos, você não tem cultura, você não tem nada para mostrar. Não tem nada para mostrar. E como que uma criança vai achar isso legal? Tu pega os livros de história, eles são cronologias, entendeu? Isso foi quando eu estudei, talvez agora seja melhor. Então, assim, esse mundo que a gente cresceu, onde o que é daqui é feio, eu acho que é o grande motivo da gente ficar cada vez mais distante. E a gente tem que vir para cá. Imagina o Amazonas antes do Boi-Bumbá. Existia um Amazonas antes do Boi-Bumbá, mas quando a gente pensa em cultura do Amazonas, só vem isso na cabeça. Entendeu? Exato. Mas você tem a cultura do caboclo, você tem festinhas pequenas, tradições pequenas, locais, e que pouco a pouco vão se perdendo, porque muitas vezes são orais, não são registradas. Isso vai ficando. Uma das coisas que a gente tem, né, em meta aqui, a Elisângela está fazendo doutorado em educação. E uma das coisas que a gente quer é que as faculdades tenham ementas de cozinha regional. As faculdades de gastronomia. As faculdades de gastronomia só tem cozinha italiana, portuguesa, francesa, mas não tem cozinha amazonense. Não tem, entendeu? Então ela tá fazendo esse doutorado para poder fazer essa ementa, para que o MEC possa aceitar e possa incorporar essa ementa de cozinha regional dentro das nossas cozinhas. E o que aconteceu? No Tambaqui de Banda, a gente era meio que refém dos cozinheiros, porque o que a cozinheira falava, estava falado, tu não sabe, né? Ela sabe, ela já tem anos de experiência com cozinha, então a gente virou esse jogo. Ela fez um curso no Senai, né, de alguns meses, trabalhando na cozinha e aprendendo como funciona uma cozinha, aprendendo todos os detalhes, e aí a gente conseguiu virar esse jogo. Ela assumiu a cozinha e mudou muitas coisas, porque as cozinheiras também vinham de vícios, assim, sempre foi assim e é assim, né? Não, a gente começou, ela veio já questionando, mudando, e a gente começou a ter essa evolução, né? Depois a gente foi para o Peru, o restaurante funcionando aqui, e aí ela fez o curso de Master Cuisine lá no Le Cordon Bleu, que é o curso que é dado para os professores do Le Cordon Bleu. Então ela conseguiu, era a única brasileira lá, sem falar muito espanhol, mas ela fez uma prova lá, foi aprovada. Bacana. E de lá ela voltou com mais conhecimento, mas já nessa área de ciência e cozinha, que é onde a gente está agora, aproximando ciência e cozinha das nossas raízes, né? Entender as nossas raízes, tentar trazer um pouco das raízes do Amazonas pro Manauara. Nós somos manauaras, mas nós não comemos a cozinha amazônica ainda. Ela é muito maior. Mas ela é uma cozinha principalmente de ingredientes e de poucas receitas. Porque o que fica são os ingredientes. Um pé de uma planta tal, ele continua sendo um pé da planta tal, independente da sua geração. Mas as receitas vão ficando pelo caminho, os mais velhos vão, e a gente vai ficando sem. Então essa documentação também é importante. Tem uns pontos que o Mário levantou aqui que eu achei bem interessante de ressaltar. É que, por exemplo, o fato de ele estar querendo reviver, né, trazer um pouco da história, fazer com que a gente valorize mais a nossa cultura, né, aqui do Amazonas, é um ponto que vale muito a pena da gente até verificar formas também de apoiar não só a gente aqui, mas também os ouvintes, verificar, né, de repente ter uma parceria aqui, de alguma forma contribuir com isso. Por quê? Porque, por exemplo, como eu até falei um pouco antes para você aqui, né, Mário? Nosso intuito aqui no Manauara Cast
tem uma certa similaridade com o que você está falando, né? Porque, por exemplo, aqui nas faculdades de gastronomia a pessoa só fala coisa de fora, fala da Itália, né, culinária francesa, por que não fala da culinária amazonense? Então, assim, o nosso intuito aqui do ManauraCast é justamente isso, porque as pessoas só olham só para São Paulo, só para Rio, só para fora, com empresários lá, sendo que aqui tem empresários com baita sucesso, empresários que estão fazendo uma história, né? Pô, isso que você está falando agora, na questão de né, uma certa missão de vocês, é uma missão louvável, cara. Porque, sabe, isso é uma situação que, como você falou, se a gente deixar, isso vai morrer, e para resgatar isso, depois vai ser muito difícil.